Olá, pessoal! Então, vamos dar continuidade ao estudo do sistema esquelético. Na aula anterior, nós estudamos as funções dos ossos, né, que estão relacionados com a proteção, a locomoção, a hematopoese, o armazenamento de triglicerídeos, entre outras atividades. E também nós estudamos, né, conhecemos os 206 ossos que compõem o corpo. Agora, nós entramos na classificação morfológica destes ossos. Quando a gente fala de morfologia, nós sempre estaremos nos referindo à forma da estrutura, tá? Então, aqui cabe a estrutura morfológica, né? A forma com que esses ossos vão se apresentar. Então, os ossos são classificados em longos, curtos, planos e irregulares. Aqui estou apresentando 4 classificações, mas se vocês buscarem na literatura, a classificação morfológica vão além desses 4 tipos, tá? Mas aqui nós estaremos estudando apenas estes 4. Bem, então, a primeira classificação morfológica está relacionada aos ossos longos. Nós temos uma imagem à esquerda do húmero e aqui à direita do fêmur. Apesar de estarem apresentadas do mesmo tamanho, eu coloquei aqui só para enquadrar melhor a imagem, nós sabemos que eles não apresentam o mesmo tamanho, né? O fêmur é muito maior do que o húmero. Mas olhando assim para eles, a gente logo de cara já caracteriza que esse osso é um osso longo, né? Quando nós somos crianças, né, a gente aprende por observação, né? Então, eu olho o osso e vou dizer, esse é um osso longo. Aí eu pergunto, por quê? Né? Como que você vai me dizer que isso é um osso longo? Então, para poder caracterizar melhor essa característica, né, a gente vai pegar as 3 dimensões. Quais dimensões? O comprimento, a largura e a espessura. Então, quando a gente pega essas 3 dimensões, nós caracterizamos o osso. E aí, então, como que eu digo que esse osso é longo? Por quê? Qual é a característica? Porque o comprimento vai ser maior do que a espessura e a largura. Então, independente do tamanho de um osso, se o osso apresentar essas características dimensionais, eu vou dizer que ele é um osso longo, né? Então, quando eu, por exemplo, eu pego a falange. A falange, recordando, são aqueles ossos, pequenos ossos localizados nos dedos. Esses ossos, eles também são classificados como longos. Mas a falange é pequena, o fêmur é grande. Sim, mas independente de seu tamanho, eu não estou comparando os ossos, estou caracterizando o osso, né? E nessa caracterização do osso, eu observo as dimensões, né? Então, a falange, mesmo eu pegando a falange e analisando o seu comprimento, essa largura e a espessura, eu vou verificar que o seu comprimento ainda é maior em relação às outras dimensões, tá? Então, é isso que vai caracterizar um osso longo. Os ossos longos apresentam características próprias, né? Então, quais são essas características? Nós temos aqui a parte central do osso, né? A porção central do osso, ela é denominada de diáfise. Essa porção central é o corpo do osso, tá? Então, aqui é a diáfise. As extremidades desse osso, eu vou denominar de epífises, tá? Então, as epífises são aqui, ó, as extremidades. Ou seja, nessas extremidades, nós vamos encontrar as áreas onde este osso vai se articular com outro osso. Como um osso longo tem 2 extremidades, ele vai apresentar 2 epífises, né? Então, para diferenciar as epífises, eu vou dizer que esta epífise aqui embaixo é a epífise distal e esta epífise que está aqui em cima é a epífise proximal. Recordando que o termo proximal e distal está sempre relacionado
ao comprimento, né, à proximidade do tronco, né, do esqueleto axial, tá? Então, aqui a epífise proximal e aqui embaixo a epífise distal. Entre a epífise e a diáfise, né, existe uma região que eu vou denominar de metáfise, tá? Então, a metáfise é uma região entre a epífise e a diáfise. Como nós temos duas epífises, nós teremos duas metáfises, né? Porque a diáfise é o corpo do osso. O que é a metáfise? Então, a metáfise é uma região onde estará uma estrutura chamada de lâmina epifisial. Né? O que vem a ser a lâmina epifisial? É um disco de crescimento. Tá? Então, aqui nesta região, nos ossos das crianças, na região da metáfise, existe uma lâmina epifisial que é o disco de crescimento. Né? Esse disco de crescimento é uma cartilagem, tá? Então, essa cartilagem vai permitir com que o osso cresça em comprimento, tá? Então, a altura do osso, ela é permitida pela presença dessa cartilagem de crescimento ou lâmina epifisial. À medida que nos tornamos adultos, esse disco ele vai sofrendo ossificação e aí deixa uma marca, né, uma cicatriz. Essa marca é uma linha que é chamada de linha epifisial. Não sei se vocês conseguem observar aqui nessa imagem, mas tem uma linha até aqui indicando, né? Tem o traçado aqui, ó, bem nessa região. Observe o trabeculado aqui que eles se diferenciam, eles apresentam um limite, tá? Então, isso aqui é a lâmina, a linha epifisial. E aqui na região da cabeça do fêmur, tem uma linha exatamente neste ponto aqui, ó. Uma linha curva nessa região. Tá? Então, essa é a linha epifisial na região proximal do osso. Tá? Então, as metáfises são as regiões onde estão as lâminas epifisiais. No interior da diáfise, dos ossos longos, existe um espaço. Este espaço é denominado de cavidade medular. Né? Então, quer dizer que os ossos longos, eles são ocos. Eles são ocos, mas são preenchidos, né? Tem um conteúdo lá dentro, tá? Não, ele é preenchido com algum material. E esse material que está aqui preenchendo esse espaço, eu vou denominar de medula óssea, tá? Então, quais são as características dos ossos longos? Eles vão apresentar duas extremidades, que são a epífise proximal e distal, a região central, que é o corpo do osso, denominado de diáfise. Na diáfise existe um espaço denominado de cavidade medular e que esta cavidade medular está preenchida com a medula óssea. Entre a diáfise e a epífise existe uma região intermediária que é denominada de metáfise e que nas crianças está presente a lâmina epifisial ou disco de crescimento, que é um disco de cartilagem. Nos adultos não há a presença dessa cartilagem, mas o resquício, né, dessa lâmina epifisial que se torna um traçado, que é a linha epifisial. Tá? Então, essas são as características de qualquer osso longo. Aqui temos exemplos de ossos longos, né? Então, temos aqui a clavícula, o húmero, o rádio, una, o fêmur, a tíbia, a fíbula, os metacarpos, os metatarsos e as falanges. Então, o que nós observamos? Que os ossos longos, eles estão localizados ou fazem parte do esqueleto apendicular, né? Estão localizados nos membros. A próxima classificação são os ossos curtos. Então, o que vai caracterizar os ossos curtos? Eu preciso me recordar daqueles parâmetros, né? Comprimento, largura e espessura, tá? Então, quando eu tenho essas três dimensões, eu posso caracterizar, então, né? Então, o que é um osso curto? Quando eu pego essas três dimensões, o comprimento, a largura e a espessura, e elas são equivalentes, tá? Não existe algum um parâmetro que é maior do que o outro, tá? Então, eu brinco, né? Então, se o osso parece uma pedra,
né? Parece uma pedrinha, é um osso curto, né? Então, aqui a gente tem como exemplos os ossos do carpo, né? Então, aqui a gente tem o trapézio, trapezoide, capitato e amato. Depois, o escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme. São os oito ossos do carpo. E os ossos do tarso, que são o calcâneo, o talos, o navicular, o cuboide, os cuneiformes medial, intermédio e lateral, tá? Então, esses são os exemplos de ossos curtos. Em relação a outras características, eles não vão apresentar, né? Então, determinando a forma, apenas as dimensões. A próxima característica são os ossos planos. Os ossos planos, a, eu observo, por exemplo, aqui, nós temos então como exemplo as costelas, os ossos da calota craniana, os ossos da calota craniana, por exemplo, frontal, parietal, temporal, occipital. Aqui nós temos o osso externo, né? Ah, mas como é plano se ele é curvo, né? Independente do osso apresentar curvaturas ou não, ele ainda assim é caracterizado como osso plano. Então, recordando quais são as dimensões: comprimento, largura e espessura, né? Então, para ser um osso plano, ele precisa entrar no critério de que a sua espessura ela é menor do que a sua largura e comprimento. Então, vamos pegar aqui o osso externo, o comprimento, né? Então, olha aqui, a espessura ela é menor do que o comprimento do osso e a largura do osso. Então, aqui caracterizou como osso plano. A mesma coisa vai acontecer aqui com a costela. A espessura do osso ela é menor do que a sua largura e o seu comprimento, né? Então, é isso que caracteriza. Outro exemplo aqui que eu não aqui que a gente vai ver como ossos planos, né? É a escápula, né? Que não foi colocada aqui na imagem. E aí, quando esses ossos não se enquadram em nenhuma das outras características, né, ela não é longa, não é curta e não é plana, ele entra como osso irregular. Este osso aqui representado na imagem é o osso esfenoide. Na aula anterior eu disse, o osso esfenoide ele lembra a forma de uma borboleta e um morcego. Só que esta forma de uma espécie, ela não serve como critério de classificação, tá? Então, aqui é um osso, o osso esfenoide é dita como osso irregular, assim como o etimoide, né? Então, aqui a gente tem um etimoide em diferentes vistas, né? Uma vista superior do osso, uma vista anterior, uma vista posterior. Observe a complexidade da forma deste osso, tá? Então, ela é dita como irregular. Outros exemplos de ossos irregulares, né? Aqui a vértebra, né? A gente tem uma vértebra cervical aqui e os ossos do quadril, né? Então, o osso do quadril também é um osso irregular, apesar de que algumas literaturas trazem o osso do quadril como um osso plano, né? Por quê? Porque essa parte aqui, a maior parte do osso, ela é plana, a espessura é menor do que o comprimento e a largura, tá? Então, existem ossos, por exemplo, que eles acabam sendo enquadrados em uma ou mais classificações, tá? São exceções e, neste caso, a gente aceita as duas classificações, tá? Tanto como plano como irregular, por essa divergência na literatura. E aí, existe uma outra classificação que são ditas que os ossos são considerados ossos pneumáticos, né? Então, aqui nós temos ossos localizados no crânio, que é o caso do osso frontal, o etimoide, o esfenoide e a maxila, né? São ossos que apresentam cavidades em seu interior e que estas cavidades são preenchidas com ar, né? Lembra do pneu? O pneu é preenchido com ar, né? Então, aqui, essas cavidades, então, elas recebem nomes, tá? Então, esses nomes eu vou denominar de seio.
Nós temos aqui a parte rosa, que é o seio frontal. Aqui em amarelo, o seio esfenoidal. E em roxo, o seio maxilar, né? Aqui em azul, essa área aqui do osso etimoide, ela não vai receber a denominação de seio etimoidal, mas sim de células etimoidais, como está representado aqui, tá? Então, qual que é a diferença? Qual é o conceito para seio? Seio significa espaço, tá? É o espaço. Então, aqui é o seio frontal, seio maxilar e seio esfenoidal. E como no osso etimoide, ele não vai apresentar um espaço amplo como os outros seios, mas ele apresenta pequenos espaços, né? Observe aqui, são vários espaços e são menores. Elas foram denominadas de células. Então, são as células etimoidais. São áreas, espaços no osso etimoidal que são preenchidos com ar, tá? Então, esses são os ossos pneumáticos, e esses ossos pneumáticos estão localizados no crânio. Aqui agora nós entraremos na arquitetura óssea, né? Então, quando a gente fala de arquitetura, a arquitetura não está apenas nas construções, nos prédios, nas casas, né? A arquitetura é a construção, né? Então, como que esse osso é construído? Essa é uma vista interna da Torre Eiffel, né? Então, uma curiosidade aqui, a gente vai observar essa estruturação da parte metálica da torre. E essa estrutura metálica, a construção dessa estrutura metálica, ela foi inspirada na arquitetura óssea, tá? Então, isso aqui não foi aleatório, tá? Isso aqui foi baseado mesmo na arquitetura do osso. Temos aqui o húmero com em diferentes planos de secção transversal, para que a gente possa observar a estrutura interna, tá? Observe que vai mudando um pouquinho, né? Olha aqui a gente parece que tá oco, né? O osso, na diáfise do osso. E aí, o que a gente observa a partir desses cortes? Que os ossos apresentam a substância óssea compacta e a substância óssea esponjosa. Aqui é o número que está representado, mas todos os ossos do nosso corpo, todos, tá? Eles vão apresentar substância óssea compacta e substância óssea esponjosa. Então, aqui a gente tem uma articulação, ó, temos dois ossos aqui, e observem que na parte periférica do osso, né, ele é formado por uma parte óssea que ela é lisa, né? O aspecto é liso, é denso, é compacto, por isso que ele recebe essa denominação. O que aconteceu aqui? Na formação óssea, as pequenas lâminas ou as pequenas lamelas ósseas, elas estão organizadas de uma maneira que ficam uma muito próximas às outras, né? E que na macroscopia dá esse aspecto denso, esse aspecto compacto, tá? Então, na periferia dos ossos, a gente vai sempre observar a presença desse osso compacto. E esse osso compacto é que vai conferir resistência e dureza ao osso, tá? Então, é ele que vai dar essa característica rígida ao osso, a resistência óssea, porque aqui serão aplicadas forças de tensão, né? Muscular, da ação muscular, da ação de pressão, de tensão, de peso, tá? Então, várias forças são aplicadas sobre o osso, e o osso vai garantir a sua estabilidade, né? Com a presença da substância óssea compacta. A parte interna, nós observamos que ele tem um aspecto poroso, né? Então, ele lembra até uma esponja aqui dentro, que é denominada, então, de substância óssea esponjosa. Aqui, as lamelas ósseas, elas estão organizadas de uma maneira a formar poros, né? Então, olha aqui, pequenos poros, né? Então, as lâminas ósseas, elas se organizaram para formar esses pequenos espaços.
Isso vai garantir uma leveza ao osso. Imagina se o osso fosse formado apenas de substância óssea compacta, né? Então, o osso seria extremamente pesado, tá? Então, aqui a gente tem a substância óssea esponjosa. Isso é uma característica normal dos ossos. Todos os ossos vão apresentar e todo mundo tem a presença dessa caracterização. Não tem nada a ver com patologia, né? Então, por exemplo, se o indivíduo tem osteoporose está relacionada com a densidade óssea, né? Então, significa que a qualidade do osso ela está alterada tanto na substância óssea compacta como na substância óssea esponjosa, tá? Então, aí sim, eu posso dizer que é uma patologia, mas isso aqui não. Isso aqui, a presença da substância óssea esponjosa, ela é normal. Nesta imagem, nós temos o corpo da vértebra, reforçando aqui, então, a substância óssea compacta, na periferia, a substância óssea esponjosa na parte central. A mesma coisa acontece aqui, né? Então, aí foi feita uma radiografia para observação destes dois elementos. Aqui a epífise proximal do fêmur, né? Então, observando o osso compacto e esponjoso. À direita, temos uma esquematização desse trabeculado ósseo. Então, quando a gente observa na macroscopia, a impressão que dá é que esse trabeculado ósseo ele é frágil, né? Então, vocês vão ter oportunidade de olhar lá no laboratório um osso num corte, nesse tipo de corte, num corte frontal, e observar a substância óssea esponjosa, né? Então, assim, o máximo de cuidado ao toque nessa substância óssea esponjosa, porque ela é frágil, tá? Então, dependendo do ângulo que você aperta, sim, ela é frágil, tá? Mas ela não é tão frágil assim, tanto é que ela é objeto de estudo, tá? Então, por que foi esquematizado nesta outra imagem? Porque observe aqui que esse trabeculado, ela forma linhas de tensão, né? Então, olha aqui, quando a gente vê aqui, ó, é a mesma imagem, né? Ó, a gente observa que há a formação de um traçado organizado, tá? Então, esse traçado, ele não é aleatório. Essas linhas de tensão, elas não são aleatórias. Elas se organizam, o osso se organiza de maneira a suportar as pressões que são aplicadas sobre o osso. Então, vai reforçando aqui a parte interna do osso conforme as forças estão sendo aplicadas, né? Tem a ação da gravidade, temos a ação muscular, tá? Lembrando que a ação da gravidade, essa lei que a gente não vê, né? Que faz com que os objetos caiam no chão e que nos mantém no chão, né? Essa força da gravidade, ela é aplicada sobre os ossos, tá? Então, essa força da gravidade faz com que os ossos se organizem, mantenham esse trabeculado ósseo. Tanto é que, por exemplo, astronautas que passam muito tempo fora do planeta, logo que eles chegam aterrissam, né, na Terra, eles precisam ser carregados, eles não podem caminhar, né? Por quê? Porque lá em cima, no espaço, não tem gravidade. Se não tem uma força sendo aplicada sobre os ossos se tornam frágeis, tá? Por isso que quando eles saem das espaçonaves, eles são carregados, tá? E aí, com a ação da gravidade do planeta, eles recuperam essa força sobre o osso, tá? Então, aqui, essa organização, ela é importante para suportar as forças de tensão que são aplicadas sobre o osso, tá? Então, conferindo resistência ao osso, né? Então, o osso, lógico, ele precisa suportar essas tensões para não ser facilmente quebrado. Aqui a gente tem uma imagem de osso compacto esponjoso novamente. E aqui é uma imagem de histologia, de corte histológico, né? Então, foi feito ali um tratamento para observação do material colágeno que forma o osso, tá? Então, sob a luz polarizada, ele fica brilhante, né? Então, o colágeno apresentam diferentes tipos de colágeno. Esse daqui apresenta mais um tom amarelo e vermelho, né? Que é um colágeno maduro, que forma a parte orgânica do osso.
Então, qual é a composição do tecido ósseo? Então, o tecido ósseo é um tecido vivo, né? Apesar dele apresentar essa resistência, essa dureza óssea, ela é um componente vivo. Vou mudar aqui um pouco a ordem, tá? Só para a gente poder entender aqui melhor esse tecido ósseo. Então, se é tecido, ele é composto por células, tá? Então, a gente tem um componente celular, esses componentes celulares são estes aqui apresentados aqui. Então, a gente tem as células osteoprogenitoras. O que são essas células osteoprogenitoras? São as células de origem das demais, como se são as células tronco, tá? Então, são células que darão origem às outras. Aí, nós temos os osteoblastos. Então, são as células formadoras de osso e são células jovens também, tá? Então, à medida que esses osteoblastos vão sofrendo uma maturação, eles serão denominados de osteócitos, tá? Então, os osteócitos nada mais são do que os osteoblastos maduros, é uma etapa, né, dos osteoblastos. E um outro tipo celular são os osteoclastos. Os osteoclastos são responsáveis pela reabsorção óssea, tá? Então, aqui a gente tem, no tecido ósseo, a gente tem células que formam osso e células que fazem a reabsorção óssea, tá? Então, ou seja, esse osso, ele vai sofrendo um processo de remodelação durante toda a nossa vida, né? Então, ele vai sendo alterado durante toda a nossa vida, não é estático, tá? Então, ele vai apresentar uma plasticidade pela presença dessas células aqui. E aí, o que acontece? As células formadoras de osso vão produzir o que a gente chama de matriz extracelular, ou MEC, né? Matriz extracelular, que é o osso seco que a gente vai ver lá, né? Uma parte dessa matriz extracelular é o que a gente vai ver no laboratório, tá? Sendo que 35% desse material é orgânico e 65% ele é inorgânico. A parte orgânica, ela é composta basicamente de fibras colágenas, tá? E outros elementos. E 65% desse osso, ele é inorgânico, né? Então, qual que é o principal material inorgânico que compõe o osso? É o fosfato de cálcio, tá? Então, o fosfato de cálcio, ele é conhecido como cristais de hidroxiapatita, tá? Então, o cristal de hidroxiapatita é que formam os ossos. Mas além do fosfato de cálcio, nós temos sódio, potássio, magnésio, CO3 e flúor, entre outros elementos que fazem parte da tabela periódica, tá? Então, esses elementos que compõem a parte inorgânica do osso, aquela parte dura, rígida do osso, tanto da substância óssea compacta esponjosa, como compacta e esponjosa. Aqui eu tenho uma imagem, só para ilustrar. Estão vendo essas imagens em aspecto de flor, né? Então, esses são os cristais de hidroxiapatita ou fosfato de cálcio, né? Que são os elementos que vão formar o nosso esqueleto. Os ossos, então, aqui, ó, nós temos o húmero, né? A epífise proximal, a metáfise e a epífise distal. O osso, então, é uma estrutura viva, né? E então ele está sofrendo um processo constante de remodelamento, né? E também vai apresentar o que? Então, uma membranas de revestimento. Se é um tecido vivo, osso dói? Fica a pergunta. O osso dói? Né? Sim ou não? O osso em si não dói, né? Então, o que vai doer quando a gente bate, por exemplo, tá frio, né? O que dói? A gente vai e bate, por exemplo, vou chamar de canela, mas não é canela, né? A gente chama de parte anterior da perna, né? Se a gente bate a porção anterior da perna na quina da cama, por exemplo, né? O que doeu ali na pancada, né? Da batida? O que doeu foi porque a gente bateu no
periósteo, tá? Então, o que é o periósteo? Essa membrana de tecido conjuntivo que promove o revestimento externo do osso. E esse revestimento externo, que é o periósteo, ele apresenta dois folhetos. Um folheto externo, e esse folheto externo é ricamente vascularizado e inervado, tá? Então, essa vascularização vai ser importante para a manutenção da vida celular, né? Da vida celular das células que estão aqui formando o tecido ósseo. E a inervação, né, que vai ser responsável pela sinalização, né, das tensões, da captação das tensões, das pancadas, das trações que estão sendo aplicadas sobre o osso, tá? Então, o que dói é a pancada no periósteo, né? Então, quando há uma fratura óssea, é porque há o rompimento desse periósteo, consequentemente, o rompimento de estruturas vasculares nervosas, né? Então, essa inervação ela é importante para informar o que está acontecendo ali no osso. O folheto interno, por sua vez, que está em contato direto com o osso, ele é celular, né? Então, como assim celular? Significa que ele vai ser responsável pela formação de osso, tá? Então, por exemplo, quando à medida que o indivíduo vai crescendo, da infância, passa pela adolescência até a fase adulta e mesmo durante a fase adulta até o envelhecimento, esse osso vai sofrendo remodelação, tá? Então, a superfície óssea, ela vai se modificando pela presença do folheto interno do periósteo, que contém aquelas células que a gente viu antes, né? Que são os osteócitos, os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, tá? Então, esse folheto interno vai ser responsável por isso. E também ele será responsável pela reparação óssea em caso de fratura. Em caso de fratura, fissura óssea, esse folheto interno do periósteo que vai promover essa reparação. Na parte interna do osso, né, então lembrando que no caso dos ossos longos apresenta uma cavidade medular, né, os poros, né, as paredes dos poros que formam lá a substância óssea esponjosa, tudo isso é revestido pelo endósteo, né? Então, é uma membrana interna, é uma membrana de tecido conjuntivo interno, então é uma membrana de revestimento e também vai apresentar esta capacidade de remodelamento ósseo, né? Já que à medida que o periósteo vai promover o crescimento em largura do osso, né? O endósteo também vai fazendo esse remodelamento, aumentando o tamanho da cavidade medular, tá? Então, tanto o periósteo e o endósteo serão importantes nesse processo. Uma observação aqui é que o periósteo ele não recobre totalmente o osso, tá? Então, existem porções do osso onde o periósteo não alcança e essa parte, por exemplo, que estão nas epífises, são pontos onde o osso vai se articular. Então, quando uma área onde o osso se articula com outro osso, não existe periósteo, tá? Existe lá a presença de outro elemento, aí no caso aqui a cartilagem articular, que nós vamos estudar na próxima aula. Então, recordando que o periósteo ele recobre o osso, mas não totalmente, tá? E onde o osso se articula, não tem periósteo. Então, a gente tem lá, nós temos o osso, espaços dentro do osso e o que tem no interior destes ossos, né? Temos, então, o que chamamos de medula óssea, tá? Então, temos dois tipos de medula óssea, a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Aqui na imagem de cima, a gente vê o funcionamento, então, da medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ele, lógico, recebe essa denominação pela própria coloração que ele apresenta, né? Mas a medula óssea é um tecido, tá? A medula óssea é um tecido que fica no interior dos ossos, né? E cuja atividade dela é produzir os elementos do sangue,
né? Então, ele vai ser responsável pela formação de células sanguíneas, tá? Então, elas dão origem, formam células-tronco, né? Que formarão os outros elementos sanguíneos, tá? Nas crianças, todos os ossos da criança contêm medula óssea vermelha, mas à medida que a gente vai entrando na fase adulta, essa medula óssea vermelha, que é ativa, algumas delas começam a se tornar inativas. E aí elas vão sendo substituídas por tecido adiposo. Né? E aí esse tecido adiposo passa a ser denominado de medula óssea amarela. Assim, no adulto, nós vamos encontrar a medula óssea vermelha nos ossos do crânio, nas costelas, no corpo das vértebras, no osso externo, no íleo e na epífise dos ossos longos. Então, a medula óssea vermelha está restrita apenas a estas regiões. O restante é tudo preenchido com medula óssea amarela. Aqui nessa imagem, então, como eu disse, é uma imagem de funcionamento da medula óssea, né? A medula óssea pode ser doada, né? Existem grandes centros de doação de sangue, né? Que fazem a coleta de sangue, que também recolhem a medula óssea, tá? Até algum tempo atrás, o procedimento para remoção da medula óssea era através desse puncionamento, né? O puncionamento principalmente do osso do quadril, na região do ilho, né? Então, é introduzido, olha a espessura da agulha no interior do osso e aí puncionado. Então, é um procedimento extremamente doloroso, tá? Então, ele está sendo substituído por essa outra técnica, né? Que é menos invasiva e que não traz tanta dor ao paciente, tá? Então, aqui a doação de medula óssea, né, das células-tronco, está sendo feita através desse aparelho aqui. E como que é feito? Para você ser doador de medula óssea, você precisa preencher um cadastro, você vai ser analisado, tanto as condições físicas, vai haver todo um processo de qualificação para ser doador, né? Alguns dias antes, o indivíduo começa a receber um medicamento que vai estimular a formação de células-tronco e depois a coleta de células específicas através desse aparelho, tá? Então, esse equipamento vai selecionar as células que serão utilizados para a doação. Tá até aqui, ó, uma bolsa, né, onde está sendo coletado a parte do plasma, né, do plasma sanguíneo, separando o plasma sanguíneo aqui, tá? Então, atualmente está sendo o método de doação da medula óssea está sendo desta maneira. Ossos sesamoides. Os ossos sesamoides, quando a gente fala de ossos, né, os ossos compõem o esqueleto. Algumas vezes esses ossos eles se desenvolvem no interior de partes moles do corpo. Por exemplo, no interior das articulações, de ligamentos, de tendões, ou mesmo no interior dos músculos, tá? Então, esses ossos são considerados ossos sesamoides. E aí, esses ossos, eles não entram na contagem geral dos ossos, né? Então, como nós vimos na aula anterior, nós temos 206 ossos. E esses ossos, eles não entram, com exceção da patela. A patela é esse osso que está localizado na articulação do joelho, ele se desenvolve no interior de um tendão, a partir de um tendão, e é o único osso sesamoide que entra na contagem geral. Estes outros, por exemplo, que estão aqui na região do primeiro metatarso, né, na base do primeiro metatarso, são ossos sesamoides e eles não entram na contagem geral. Então, são ossos são também considerados ossos extranumerários. Esses ossos extranumerários, eles também
podem ser chamados de ossos suturais. Os ossos suturais são aqueles ossos que estão apenas localizados no crânio. Os ossos sesamoides a gente encontra em qualquer outra parte do corpo. Já os ossos suturais nós encontramos apenas no crânio. Então aqui, sutural, por que ele recebe este nome? Né? Porque são ossos que vão se desenvolver no interior das suturas. As suturas a gente vai estudar em articulações, né? Então, as suturas são essas linhas que a gente vai encontrar, que são os pontos de união entre os ossos do crânio. Nessa imagem posterolateral do crânio, a gente vê vários asteriscos, né, indicando então os ossos suturais. E aqui na vista posterior, um asterisco mostrando aqui, ó, o tamanho deste osso sutural. Tá? Então, sutural porque está localizado nas suturas do crânio. São ossos que também não entram na contagem geral. Aqui eu vou passar de uma maneira muito breve o processo de ossificação, tá? Então, existem dois processos de ossificação, uma denominada de ossificação intramembranosa. Essa ossificação intramembranosa significa que ela tem um processo de ossificação surge a partir de membranas de tecido conjuntivo. E a gente vai observar que ela ocorre na maioria das vezes nos ossos do crânio. E o processo endocondral, tá? Dentro de condros cartilagem, tá? Então, quer dizer que para formar o osso, eu preciso primeiro de um modelo de cartilagem e depois do modelo de cartilagem, aí sim ele vai formar o tecido ósseo. Então, para ilustrar aqui, ó, a ossificação endocondral, temos a radiografia da mão de crianças de diferentes faixas etárias, né? A gente observa aqui, olha, a gente vê o osso, né, translúcido, tá? Então, aqui, ó, o que aconteceu? Diferentes faixas etárias, e aqui tá completinho, nessa última imagem, os ossos estão completos. Observamos, então, o rádio, a ulna, os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges. E aqui nessa imagem, o que aconteceu? Significa que não tem osso do carpo aqui? Tem, mas o que acontece aqui? Os ossos do carpo ainda são modelos de cartilagem, né? Então, aqui, como ainda está o molde de cartilagem, está ainda sofrendo o processo de ossificação, nem todos os ossos do carpo aparecem um ou outro. Ó, aqui já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aparecem já 7 ossos do carpo, né? E aqui já tem os 8, e aqui, olha só, completamente formados, tá? Então, o que observamos aqui é a formação óssea a partir da cartilagem. Observem aqui também o que acontece de interessante ao metacarpo, né? O metacarpo tem duas partes, e à medida que ela vai se desenvolvendo, ela forma um osso único. E a ossificação intramembranosa, como eu disse antes, a gente observa ela nos ossos do crânio, tá? Então, é uma ossificação a partir de uma membrana, e que essas membranas vulgarmente nós chamamos de moleira, né? Então, essas áreas inicialmente do crânio, ao nascimento, elas são membranas e depois elas se ossificam formando um osso completo, tá? Então, esses são dois processos no qual os ossos sofrem o processo de ossificação, mas que a qualidade óssea é a mesma, são apenas processos diferentes de formação de osso. Bem, como os ossos é um tecido, né? Então, se é um tecido, ele precisa de uma vascularização, né? Então, como que esses vasos sanguíneos alcançam a parte interna do osso, ou alcançam a medula óssea, né? Para manter a sobrevivência celular. Esses vasos, eles só conseguirão, os vasos, eles penetram
no osso a partir de aberturas, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é a tíbia, essa parte é a epífise proximal da tíbia e aqui embaixo a diáfise, e a região intermediária a metáfise. Então, a gente observa os vasos sanguíneos penetrando no interior dos ossos. Por estarem em locais diferentes, as aberturas recebem denominações diferentes, tá? Então, as aberturas que ficam na epífise, nós denominamos de canais perfurantes. Se está na epífise e metáfise, a gente chama de canal perfurante. Se estiver na diáfise, a abertura é chamada de forame nutrício. A função é a mesma. Por estarem em locais diferentes, eles recebem denominações diferentes, mas a função é a mesma, de permitir a passagem da vascularização e da inervação para o interior do osso. Bom, agora a gente chega aqui a uma terminologia que vai caracterizar a superfície óssea, né? Então, aqui a gente entra com os acidentes ósseos. Acidentes ósseos são, então, aspectos estruturais adaptados para funções específicas, ou seja, são elementos estruturais que estão relacionados a funções que aquela estrutura tem, tá? Então, por exemplo, quando eu falo para vocês, esse osso é um fêmur. Por que você sabe que esse osso é um fêmur? Né? Por causa das suas características estruturais. Se eu falar, esse osso é uma escápula, a escápula é diferente do fêmur, né? Então, porque ele vai apresentar, então, esses aspectos que os diferenciam, tá? Então, esses aspectos que vão diferenciar o fêmur e a escápula e de outros ossos, a gente vai, são as proeminências, as depressões e orifícios. Então, temos aqui as proeminências. Tudo que se eleva ou que se projeta da superfície óssea, nós vamos denominar de processos, trocânteres, tuberosidades, protuberâncias, tubérculos, espinhas, tá? Então, esses são alguns termos utilizados para caracterizar as proeminências. O que varia um do outro? Variam a forma, né? Então, se ela é mais arredondada, se é mais rugosa, se é mais afilado, se é mais projetado, se é menos projetado. Então, conforme a sua característica, ele recebe essas denominações. As depressões também, tudo que passa para a profundidade da superfície, eu vou denominar de sulco, fossas ou hiatos. E os orifícios que a gente observa na superfície são denominados de forame, canal ou meato. Nessa anatomia, nós não temos tempo para estudar os acidentes ósseos, mas o conceito de acidente ósseo, ela precisa estar estruturado, né? Então, os acidentes ósseos, todos esses elementos, né, estão relacionados com uma determinada função, tá? Então, por exemplo, a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur tem a função de se articular com o acetábulo do osso do quadril, né? Então, a cabeça do fêmur está encaixada naquela cavidade que eu chamo de acetábulo. E entre outras estruturas, né? Então, muitas das proeminências, elas estão relacionadas para fixação de músculos, tá? Os orifícios estão relacionados com passagem de vasos e nervos. As depressões estão relacionadas com passagens também de elementos, tá? Ao longo da estrutura. E aí, dentro desses acidentes ósseos, cada acidente ósseo tem nome do meio e sobrenome, né? Como eu disse, a gente não vai ter tempo para fazer essa identificação. Até o momento, a gente vai ficar com os nomes dos ossos, nome dos 206 ossos, e a gente fica com o conceito do que é acidente ósseo, tá? Então, quando fala de acidente ósseo, são aspectos estruturais normais
que apresenta no osso. Então, quando o indivíduo tem, por exemplo, um trauma, uma lesão ou uma fratura óssea, isso sim é o que a gente entende como que quebrou o osso, né? Então, quebrou o osso, fissurou o osso, isso é uma lesão, trauma ou fratura, tá? Então, acidentes ósseos são condições normais da estrutura óssea. E, enfim, então, a gente chega aqui para as questões de revisão, que foi colocado como tarefa, tá? Então, vocês vão copiar essa atividade aqui, colocar em arquivo de Word e vão responder. Então, a questão número 1. Classifique morfologicamente os seguintes ossos. Temos o fêmur, a vértebra, o osso do quadril, o metacarpo, rádio e o osso frontal. Para cada um destes ossos, vocês vão classificar, né? Então, falar o fêmur. O fêmur é longo, curto, plano ou irregular. A vértebra é um osso plano, curto, plano ou irregular. É só caracterizar aqui, não precisa explicar nada, tá? Coloca uma única palavra que vai definir aqui a classificação. Na segunda questão, vocês vão descrever sobre a medula óssea, tá? Então, o que vocês entenderam sobre a medula óssea? A segunda parte da questão não está aqui, né? Mas foi colocada na tarefa, que é para falar sobre a patologia, né? Vocês vão pesquisar sobre uma patologia que está relacionada com a medula óssea, tá? Então, coloquem lá uma determinada patologia. E a questão número 3 é onde está localizado o periósteo e explique a sua importância, tá? Então, aqui, onde que fica o periósteo? Qual que é a importância deste periósteo? Eu falei durante a aula, tá? A informação está lá. Ou pesquisem na literatura. Tá simples essa tarefa, tá? Ela não vai exigir muito. Façam e postem lá no AVA. Bom, gente, qualquer dúvida, coloquem no AVO ou enviem por e-mail. Ou então aguardem a próxima aula e a gente vai tirando essas dúvidas, tá bom? Então, vamos finalizar por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.